irmãos, a todos nosso boa noite. Mais uma vez temos o privilégio de retornar com esses estudos que estamos fazendo em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. Somos gratos a Deus por mais esta oportunidade de estudar um pouco mais da sua palavra. Vamos orar. Santo e soberano Deus, nosso Pai Celestial, recebe nossa gratidão, porque mais uma vez estamos te prestando um culto unicamente a Ti. Bendito Deus, que a Tua presença por meio do Teu Espírito Santo seja uma constante em nossa vida. Permita que entendamos a Tua palavra, para assim fazermos a Tua vontade, com mais determinação, com amor. Pai, com perdão de nossos pecados, é que nós te suplicamos estas bênçãos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos então nesses estudos, que são reflexões que nós fazemos às quartas-feiras, depois das orações, dos cânticos. Então nós temos essa parte de estudar a Bíblia. E os versos que nós leremos hoje são os de 9 a 12 de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos à leitura desses versos. E a este, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano de injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Bom, feita esta leitura dos versos que nós trataremos nesta noite, eu creio que os irmãos se lembram que quarta-feira passada nós discorremos sobre os versos 4 a 7. E hoje nós vamos continuar nesses estudos a partir do verso 9 até o verso 12. E nos versos 9 a 10a, ou seja, a 10, a primeira parte do versículo 10, nós temos aí na primeira parte do versículo 10 no versículo 9, nós temos a identificação do poder do anticristo. Nós vamos ver que o anticristo vai aparecer de uma forma muito poderosa. Muito bem. Ele se manifestará com um grande milagre. Vamos ler novamente o verso 9 para que haja um melhor entendimento. E a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira. Vejam como ele vai se apresentar. Ele se manifestará com um grande milagre. Mas, pastor, como é que nós podemos conceituar milagre? De uma forma muito simples, dizendo que é uma ocorrência que não se explica pelas leis da natureza. Algo admirável, algo espetacular. A transformação da água em vinho, por exemplo, foi um milagre produzido por Jesus Cristo. Ele transformou a água em vinho. A cura do paralítico lá de Betesda também foi outro milagre. Então, nós estamos trazendo esses dois milagres para caracterizar, além de ter dado esse conceito, além do conceito, caracterizar o que é um milagre. E o texto também fala que ele vem fazendo prodígio. Eu classifico milagre e prodígio como bem unidos um ao outro, sinônimos, praticamente sinônimos um do outro. E o que é o prodígio? Um acontecimento sobrenatural, algo que está além da nossa capacidade de fazer naturalmente. Por exemplo, as pragas no Egito são prodígios, foram prodígios que foram feitos ali. Ananias e Safira, quando morreram por terem vendido aquela herdade, aquela posse deles,
e segurado, retido parte do valor, e por conta disso estarem mentindo e morreram, também foi tido como um prodígio. E o verso também fala sobre sinal. Bom, sinal na Bíblia pode ter vários significados, e aí vai depender do texto e do contexto também. De modo geral, pode significar uma marca, um símbolo, um aviso, uma revelação da obra da parte de Deus. Tudo isso pode ser um sinal. Por exemplo, o arco-íris que aparece, nós chamamos no céu, que aparece. O arco-íris é um sinal, Deus fazendo-nos lembrar de que ele fez uma promessa de jamais destruiria novamente a raça humana afogados por água. Outro sinal que nós temos, tem vários sinais na Bíblia, mas outro podemos caracterizar bem, mostrar bem, é uma criança envolta em faixas em uma manjedoura, lá em Lucas 2, para indicar o nascimento de Jesus Cristo, Rei dos Reis. Outro sinal que foi dado àqueles pastores. Muito bem, também em Apocalipse 13, verso 3, que diz assim: e vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Os irmãos podem imaginar um acontecimento como este? Alguém chegando com várias cabeças, alguém que está se apresentando tendo várias cabeças, e de repente uma dessas cabeças é partida, tirada, praticamente separada do corpo, e de repente aquela cabeça volta para o local, e você fica olhando aquele acontecimento, e que tamanho espanto você há de passar vendo um acontecimento deste. Certamente que as pessoas que passarem por um fato como este vão acreditar que ali realmente houve um milagre, ali realmente houve um prodígio, houve alguma coisa sobrenatural, algo que demonstra um poder que não está sob o domínio humano. E esta pessoa que fizer isto realmente terá inúmeros seguidores. O fato registrado neste verso é tão importante que João o cita 2 vezes nos versos 12 e 14 de Apocalipse 13. Então, ele é citado 3 vezes por João. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. Ele cita no verso 3, no verso 12 e no verso 14, algo que vai chamar a atenção, algo que vai trazer um impacto muito grande às pessoas. Meus irmãos, nós já sabemos, apenas por uma simples observação, que as pessoas estão ávidas por milagres. As pessoas andam quilômetros por milagres. As pessoas saíam, quando eu nasci lá no interior de Goiás, hoje estado do Tocantins, eu via aquelas histórias de famílias que no dorso de um jumento ou de um cavalo andavam 2 meses para ir cumprir uma promessa por conta de segundo eles, terem tido um milagre na vida, ou para obterem um milagre. E nós vemos aqui, naturalmente, sempre que alguém fala que está acontecendo um milagre, alguém está sendo curado, alguém está mudou algo no seu visual, opa, vamos lá, todos logo querem correr para aquelas pessoas. As pessoas estão à procura de sinais e por isso serão facilmente enganadas pelo anticristo, porque já parte do ser humano esse desejo de ter algo com mais facilidade. Isso me faz lembrar aquela onda que nós tivemos aqui, se não me falha a memória, pela década de 1990, a década de 90, né? A onda do dente de ouro ou da obturação de ouro aparecendo na boca das pessoas. Meus irmãos, e eu vivi isto. Muitas pessoas, até mesmo membros de outras igrejas evangélicas que não têm este hábito, queriam ir lá, queriam também ver. E aquilo me vinha à mente uma pergunta que continuo fazendo hoje. Por quê?
O que me leva a sair da igreja em que eu participo para ir em uma outra, talvez em uma outra cidade satélite aqui em Brasília, como aconteceu, porque algum líder religioso estava dizendo que ali as pessoas estavam aparecendo com um dente de ouro ou com uma obturação de ouro. E eu ficava me perguntando, qual o propósito disto? Se for de Deus, qual o propósito de Deus para que as pessoas tenham essas obturações ou um dente de ouro? E até hoje essa pergunta continua. Porque o ser humano não nasceu com um dente de ouro. Os dentes que nasceram foram esses que nós já vemos naturalmente, todos nós. Qual o objetivo? Qual o propósito? Deus não faz nada sem propósito. O que Deus faz tem sempre um propósito. Quantos mesmos crentes de várias denominações naquela época afluíam para onde estava ocorrendo esse tipo de pregação? Porque estão ávidos por um sinal, por um milagre, por algo que saia da normalidade. No tempo dos falsos ensinos, as pessoas ficarão impressionadas e seguirão aqueles que demonstrarem esse poder. Então o anticristo terá uma facilidade enorme de conseguir um grande número de pessoas seguindo os seus ensinamentos, as suas ordens. Por quê? Porque as pessoas estão querendo isto, é um desejo disso. Nesse tempo, as pessoas não suportarão a sã doutrina. A palavra de Deus estará sendo pregada e as pessoas não valorizarão, não escutarão, nem sequer darão atenção para a pregação de uma palavra de Deus bem explicada, detidamente, com base bíblica, com base na própria palavra de Deus. E isso já nos alerta 1 Timóteo 4, verso 1. Nesse tempo, as pessoas não suportarão a sã doutrina. Essa doutrina que nós queremos que seja propalada ao mundo inteiro. Mas, diz assim 1 Timóteo 4:1, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Valorizarão as doutrinas de demônios. Devemos ter o devido cuidado. Sabe por quê? Porque as seitas heréticas, aquelas que têm ensinamentos contrários à palavra de Deus, o misticismo e o sincretismo de muitas igrejas já estão preparando, estão pavimentando o caminho para a chegada do anticristo. Está tudo sendo preparado por muitas igrejas que apresentam ensinamentos contrários à palavra de Deus, que juntam a um misticismo e a um sincretismo, juntando de cada denominação ou de cada religião um ensinamento e tentando fazer uma coisa só e dizendo que é a mesma coisa. Não. A palavra de Deus é a palavra de Deus. A ela não se acrescenta, dela não se tira. Não podemos perder de vista, meus irmãos, que os milagres de Cristo tinham o propósito de ajudar, de curar, de nos guiar a Deus. Sempre que Jesus Cristo praticou um milagre desses registrados em sua palavra, havia sempre um propósito. Era de ajudar alguém. Quando ele transformou a água em vinho, ele estava ajudando aquele casal naquela festa de casamento, porque era desrespeitoso faltar a bebida. Então, ali ele deu aquela ajuda. Havia sempre um objetivo, havia sempre, nos milagres de Jesus Cristo, propósitos, como deve ser sempre, como é sempre. Os milagres do anticristo, serão para afastar as pessoas de Deus e direcioná-las a Ele mesmo, ao anticristo. Porque Ele quer ser enaltecido. Ele quer ser o centro de todas as coisas, da atenção do povo, e vai subjugar o povo que estará à mercê do anticristo com muita facilidade por conta de alguns milagres
que ele fará. Outro aspecto a frisar é que o governo do anticristo será universal, pois o mundo inteiro jaz no maligno, nos diz 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Então, haverá sim esses milagres, será o reino do anticristo terá esse aspecto de universal, né, o domínio dele, esse governo do anticristo terá esse aspecto universal, e esse governo universal, ele será cruel, ele será um governo controlador. Lá em Apocalipse 3, 16, 17, o seu poder permanecerá irresistível. Apocalipse 13, 4. Então, um governo cruel e controlador, que nós podemos ver em Apocalipse 13, 16 e 17. E o seu poder parecerá irresistível. Apocalipse 13, 4. Precisamos ter o devido cuidado, meus irmãos. Precisamos ter o devido cuidado porque isto pode acontecer ainda nos nossos tempos. Nós não sabemos. A palavra de Deus nos diz que ninguém sabe a hora da volta de Jesus Cristo. Mas antes dele voltar, esses acontecimentos todos ocorrerão nesta terra. Isto nós vimos nos versos 9, tudo que nós falamos até agora, e a primeira parte do verso 10. E da segunda parte do verso 10 até o verso 12, nós podemos aqui descrever os seguidores do anticristo. De 5 maneiras nós podemos descrevê-los. Primeira, eles não têm amor à verdade. Neles não há verdade. A mentira para eles é a realidade. De fato, eles repudiam a verdade. Eles se distanciam da verdade. Eles se afastam da verdade. Veem-na como algo desprezível. Esse será o tempo da grande rebelião. Um tempo em que está sendo já pavimentado para isto. A segunda forma de descrever os seguidores do anticristo eles não aceitam a verdade. Então, primeiro, eles não têm amor à verdade. Segundo, eles não aceitam a verdade. Eles serão julgados pelo pecado da rejeição consciente da verdade. Isto você encontra aqui no verso 12. Eles serão julgados pelo pecado da rejeição consciente. Na realidade, eles desprezam a verdade. Não porque a desconhecem, não é por isso. E sim porque abominam, refutam a verdade. Eles serão então entregues por Deus à operação do erro. No verso 11 nós vemos isso. Porque por não darem crédito à verdade, Deus lhes entregará a operação do erro. Eles se afastam da verdade, então eles vão errar para acreditarem nos que amam a mentira. Então nós vimos, eles não têm amor à verdade, eles não aceitam a verdade e eles são entregues por Deus à operação do erro. E ainda no verso 12 nós vamos ver que eles têm prazer na injustiça. Basta você ler o verso 12 e você vai ver isso, que eles têm prazer na injustiça. Uma vez que a verdade é rejeitada, a consequência imediata é se deleitarem na injustiça. Isso é óbvio. Não quero nada com a verdade. Então a injustiça será um prato cheio para as minhas práticas, ou para as práticas daqueles que rejeitam a verdade. João 3,19 diz que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. É mais um versículo que caracteriza, que demonstra que eles têm prazer na injustiça. E a quinta forma de se descrever os seguidores do anticristo, eles serão julgados e condenados. Isso você pode ver nos versos 10 e 12. Os seguidores do anticristo serão julgados e o destino deles será o lago de fogo. Está em Apocalipse 20,
versos 10 e verso 15. Todos que rejeitaram a verdade de Jesus Cristo experimentarão as consequências de seus pecados. Todos que rejeitaram a verdade. Quem é a verdade? Jesus Cristo. Experimentarão as consequências de seus pecados. Pastor, nós chegamos ao verso 12. Você já falou as 5 características. E eu estou pensando aqui que no estudo passado nós fomos até o verso 7. E hoje, no estudo de hoje, nós fomos do 9 ao 12. E o verso 8, me perguntariam aqueles que estão mais atentos. O verso 8, e eu quero ler o verso 8 agora, diz assim o verso 8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e a aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Meus irmãos, esse verso 8, de propósito, eu deixei por último. Esse verso nos informa que não há nenhum poder humano capaz de derrotar o anticristo. Nós, como seres humanos que somos revestidos do poder de Deus, evidentemente que estaremos resistindo. E deve ser assim, devemos resistir ao poder do mal. Contudo, o anticristo não será derrotado pelo poder humano. Ele será derrotado pelo sopro da boca de Jesus Cristo. O anticristo, meus irmãos, é muito poderoso. Só a presença de Cristo aniquilará qualquer poder do anticristo. Com a só a presença dele, já elimina qualquer poder do anticristo. O anticristo será lançado no lago de fogo e enxofre. Está lá em Apocalipse 19 e 20. Aí, nesse lago, ele será atormentado pelos séculos dos séculos, conforme nos ensina Apocalipse 20, 10. De posse desses conhecimentos, nós chegamos à conclusão de que a igreja tem um grande trabalho a fazer. A igreja tem sido desafiada a alcançar os povos. E alcançar para Cristo, oferecendo-lhes uma vida segura que só Jesus Cristo pode dar. Mais ninguém. Essa é a responsabilidade da Igreja de Cristo nesta terra, ou seja, de todos aqueles que um dia foram lavados e remidos no poder do sangue de Jesus Cristo. É sua responsabilidade. Sabedor de que o anticristo virá com todas as suas forças, com muito poder, para nos desviar da cruz de Cristo, para nos afastar dos ensinamentos de Jesus Cristo, dos apóstolos, da palavra de Deus. Temos essa grande responsabilidade. É sua, é minha, é de todos nós que já aceitamos Jesus como o nosso Senhor, o nosso Salvador. Diante de tantas maldades que a Bíblia nos alerta e nos chama a atenção para nos prepararmos, não podemos ficar de braços cruzados, aguardando que isto tudo aconteça para nos movimentar. Não. Precisamos nos movimentar agora. Precisamos falar de Jesus Cristo a quantos estiverem ao nosso alcance, com simplicidade, com naturalidade. Ah, pastor, eu tenho falado de Jesus Cristo às pessoas, mas elas não querem nada com Cristo. A palavra de Deus nós acabamos de ver. Haverá um tempo em que eles não aceitarão a sã doutrina, vão até se afastar, mas isso não pode nos impedir
de continuar, enquanto estivermos neste mundo, de continuar ensinando o Evangelho às pessoas, porque você é a igreja de Cristo onde você estiver. Você representa esta igreja onde você estiver. Então, não deixe para depois. Pregue o Evangelho com simplicidade, com naturalidade. Pastor, e se aqui nós estivermos pregando, não quiserem nada, ore por eles. Ore por eles. Não seja inconsequente, ore por eles. Se não quiserem, foi a opção deles. Nós temos que continuar fazendo a parte que nos foi determinada por Jesus Cristo. Ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Que Deus nos dê a bênção da compreensão da sua palavra. Que cada um de nós possa desenvolver o dom que já recebemos do nosso Deus e colocá-los em prática para a honra e glória do nosso Deus, tão somente que assim Ele nos abençoe. Amém? Oremos. Nosso Deus e Pai Celestial, estamos passando por um momento muito difícil, principalmente aqui em nosso Brasil. Queremos, Santo Deus, ter o poder dos altos céus para continuar sendo obedientes a Ti. Que o Teu Espírito Santo, que habita em nós, nos dê e nos incentive, nos dê o poder e nos incentive a divulgar a Tua palavra com ousadia. Pai Celestial, nós sabemos que a ação do Teu Espírito Santo é quem convencerá as pessoas do pecado, do juízo e da justiça. A nossa parte nós precisamos fazer. Portanto, nos motiva a isto, a levar a Tua palavra com seriedade, com equilíbrio e com tranquilidade. Que mais uma vez, Senhor, nós possamos colocar a nossa cabeça no travesseiro e passar a noite, dormir tranquilos, certos de que estamos cumprindo a nossa missão nesta terra. Conceda-nos essas bênçãos, porque te suplicamos com perdão dos nossos pecados e no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém.